tivemos novidades agora à tarde com a aprovação do orçamento para o ano de 2023. O Márcio Rocha está conosco aqui nesta abertura de Bastidores do Poder. Márcio, quem disse que não daria para votar tudo, aprovar tudo e sair em férias, hein? Deu tudo certo, aprovamos, agora vamos tomar aquela champanhe na virada do ano e voltar para o ano que vem com o novo governo, já a partir de 1º de janeiro e 1º de fevereiro, uma nova legislatura, enfim, vamos que vamos, né, Márcio? Tá tudo certo agora. Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Agora é oficial, né? Vamos dizer assim, agora a gente tem mesmo o fim do ano legislativo aqui no Congresso Nacional, depois dessa aprovação do orçamento da União, né, que foi feito aqui pelo Congresso Nacional. Depois de ser aprovado, né, o texto da lei orçamentária para o ano que vem, que aí define os destinos das verbas que serão utilizadas no ano que vem mesmo, né, no de 2023, será encaminhado agora para a sanção do presidente da República. São mais de 2 trilhões de reais em despesas primárias, ou seja, despesas obrigatórias que devem ser mesmo executadas pela União. Entre vários pontos, né, a gente tem um orçamento de 2 trilhões, a gente separou alguns pontos. O primeiro, que a proposta prevê o pagamento dos R$600 do Bolsa Família, com um adicional de R$150 por criança de até 6 anos, como estava previsto na PEC do Bolsa Família, aprovada ontem e promulgada ontem mesmo pelo Congresso Nacional. O texto também prevê um valor de R$1.320 para o salário mínimo, maior do que tinha sido enviado pelo governo atual, do presidente Jair Bolsonaro, que previa, né, no valor do salário mínimo de R$1.302. Aquele acordo que a gente falou durante toda a semana, envolvendo os líderes partidários, Arthur Lira e também o governo eleito, né, sobre o orçamento secreto, foi confirmado tanto pela Comissão Mista de Orçamento quanto pelo plenário do Congresso. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as chamadas emendas de relator eram inconstitucionais. Então, para resolver esse problema, os mais de 19 bilhões e 400 milhões de reais vão ser divididos, metade para as emendas individuais dos deputados, né, de caráter impositivo, inclusive, ou seja, elas precisam ser pagas pela União, e a outra metade vai para as emendas destinadas ao governo federal. Lembrando que, como a gente teve a aprovação da PEC do Bolsa Família, o rombo das contas públicas, que estava previsto pela lei orçamentária, disparou, né? Subiu de 63 bilhões de reais para 231 bilhões e meio de reais, segundo o texto aprovado aqui pelo Congresso Nacional. Mas o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, defendeu que sem a PEC o país não funcionaria, porque o texto apresentado pelo atual governo era inexequível, como ele falou, né? Não tinha recursos suficientes para ser executado. Mas criticou também o atual regime fiscal, o chamado teto de gastos. Esse orçamento teve o apoio de praticamente todos os partidos, menos daqueles dos parlamentares filiados ao Partido Novo, porque, segundo o líder da legenda, o deputado Marcel Van Hatten, que subiu na tribuna, inclusive, para criticar a aprovação da PEC do Bolsa Família, e que o orçamento foi aprovado, né, para satisfazer interesses pessoais, né, muitas emendas, enfim, essa foi a crítica do Partido Novo. E aí, com a aprovação, como eu disse, o ano legislativo acabou aqui no Congresso, aqui no Senado, tanto na Câmara quanto no Senado. Os deputados parlamentares só voltam ao trabalho no dia 1º de fevereiro, quando a gente tem a eleição tanto do presidente da Câmara quanto do Senado, e aí tem uma pausa aí no dia 1º de janeiro para os parlamentares, né, participarem aí da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que tem um roteiro, né, nessa posse. O roteiro começa num desfile de carro aberto, depois Lula vem aqui no Congresso Nacional para fazer um discurso para os parlamentares, depois ele fala para as pessoas que estiverem acompanhando a posse. Mas, resumindo a história, a gente está com o fim aqui do ano legislativo, agora só ano que vem. Não vá sofrer com crise de abstinência, tá, Márcio? Calma, se controla. Afinal, acabou o trabalho para o Legislativo, já tinha acabado para o Judiciário, mas para a gente que é jornalista em plantãozão de fim de ano não tem jeito, principalmente com posse. Então, exatamente. A gente segue tem a junto. posse para melhorar a situação do nosso final de ano. Exatamente. Márcio Rocha conosco neste fim de tarde, direto de Brasília. Márcio, valeu, boa tarde para você, bom trabalho. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Sobre a questão da aprovação do orçamento, o Lula comentou, né, mais cedo sobre este regime fiscal que ele terá pela frente ao longo de 2023, a disposição ali de gastos estipulados pelo orçamento aprovado pelo Congresso, e criticou a atual gestão na reserva e também na concepção dos recursos destinados às áreas aqui no Brasil. É importante vocês saberem que o orçamento que nós vamos trabalhar em 2023 é
se comparado ao PIB, o mesmo orçamento de 2019, significa que nós paramos no tempo e no espaço durante 4 anos. Nós temos consciência das dificuldades. O Rui Costa tem anunciado que a gente vai aumentar o número do ministério, mas a gente não vai aumentar os gastos. Isso significa que todo mundo vai ter que começar apertando o cinto. O Lula também falou sobre a aprovação da PEC da transição, né? E ao falar sobre a aprovação da PEC da transição, agradeceu aos parlamentares que se envolveram nas negociações e também na aprovação que foi concluída ontem no Congresso Nacional. A PEC foi votada em segundo turno, depois voltou para o Senado, foi ainda na noite desta quarta-feira votada em primeiro e segundo turno no Senado Federal e na sequência promulgada pelo Congresso Nacional. Já está valendo, tudo certo, o futuro governo vai ter dinheiro para pagar o Bolsa Família de R$600, mais um valor ali para famílias, para mães com filhos, enfim, a partir de 1º de janeiro.